expondo a sã doutrina. Sem mais delongas, chamo nosso preleitor da noite. Vamos orar com ele, por ele e pela palavra. E por nós. Oremos, irmãos. Pai, agora, Senhor, te pedimos que seja com o teu servo, seja, Pai, com aquele que o Senhor capacitou para estar aqui nessa noite, para trazer, Pai, a tua palavra. Que essa palavra, Pai, ela venha renovar os nossos corações, Pai, e nos trazer uma adoração completa, uma adoração de forma verdadeira, Pai. E que nada, Pai, nada venha nos atrapalhar e nada venha a ser uma barreira entre nós e o Senhor, Pai. Que a gente venha a conhecer o Senhor e prosseguir conhecendo a Ti cada vez mais. Seja com o teu servo, Pai, e com a palavra, Pai, com a tua palavra. Que não seja palavra de homens, Pai, mas palavra do Senhor, palavra do Deus vivo de Israel. Amém. Essa é a nossa oração, Pai. Te pedimos hoje, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Amém. Amém. Irmãos, vamos continuar o estudo da carta de João, a primeira carta de João, no capítulo 5. Vamos tentar nesse fim de semana dar avanço no estudo dessa carta e domingo já partir para os finalmente, se der, porque tem bastante coisa, né? Às vezes de um versículo você consegue extrair muitas coisas e não dá para passar batido. E hoje nós vamos ver apenas o versículos 1, do versículo 1 ao versículo 5. João capítulo 5, primeira carta de João, do versículo 1 ao versículo 5, do capítulo 5 dessa carta. Quem encontrou diz amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém? Amém. Vamos analisar apenas esses 5 versos, irmãos, hoje. Até porque no próximo estudo nós vamos entrar em um tema muito importante, que é a introdução que João faz, já para entrar no tríplice testemunho sobre Cristo. Então, para entrar nessa parte do texto, nós precisamos compreender bem essa introdução que João vem fazendo, para poder entrar nessa parte que contém algumas afirmações que geram dúvidas também. Então é importante nós entendermos bem o contexto o ambiente em que esse texto aqui está escrito, para que nós possamos entrar então sobre os testemunhos de Cristo, tá bom? Irmãos, é muito importante destacar o seguinte: João, ele está fazendo um discurso e a gente tem mais ou menos já aqui, eu não sei se vocês já conseguiram notar, o núcleo da carta de João, né? Os pontos principais da carta de João, o que João destaca nessa carta, tá certo? E à medida que você vai estudando, é muito curioso você ver o teor em que os livros são escritos. Quando você entende mais ou menos as propriedades do livro, né? A natureza do livro, você consegue navegar de forma muito mais profunda pelo livro, né? Então, vale muito a pena a gente começar a não só ler, porque tem uma diferença de leitura devocional e estudos das Escrituras, né? Há uma diferença entre a leitura que você faz de forma devocional e os estudos que você faz das Escrituras. Eu aconselho que essa leitura seja feita de forma separada, em que você não faça confusão. Porque a leitura bíblica devocional, ela deve ser feita sempre. Toda vez que você relê cada livro e termina a leitura de cada livro, você volta de novo e tal.
é o seu devocional. Mas o estudo, propriamente dito, ele vai consumir mais tempo, mais energia, mais pesquisa, né? Você vai se deter ali em um capítulo, ou em um texto, em um livro, vai tentar entender o contexto, a data, a ocasião, a estrutura do livro, o propósito, as características, tudo. Para você poder tentar detectar mais ou menos qual é a ideia do autor, o que o autor quis passar, se aquilo era para aquela época ou é para hoje, quais textos que se aplicam, quais textos que não se aplicam. Para nós conseguirmos, irmãos, lidar bem com os ataques que nós temos com a Escritura, para com a Escritura hoje, nós precisamos entender bem a Bíblia, né? Não só conhecer os textos, mas entender o teor de cada texto, o que ele ensina e qual texto se aplicava a uma nação específica, a um momento específico da história, ou a um texto geral que se aplica em todos os tempos, para toda a igreja, em todo lugar. Então é importante nós entendermos bem isso, para não corrermos o risco de fazermos afirmações e criarmos doutrina em cima de um assunto que não é nem para nós. É um assunto de lei, da lei mosaica, das leis civis de Israel e outros mais que não convém. Por que eu estou dizendo isso? Aqui na carta de João nós temos mais ou menos um núcleo do que João quis dizer. E existem mais textos aqui em João, ou pelo menos alguns princípios, que evidenciam a conversão de uma pessoa. Tá certo? João ele fez questão de destacar nessa carta dele alguns meios que evidenciam a conversão de uma pessoa. Irmãos, é sempre bom a gente se atentar para uma coisa. Conversão é algo muito diferente de ingressar numa igreja em especial. A gente já estudou sobre isso antes, já fez pregação sobre isso, sobre conversão, sobre o novo nascimento, e falou sobre evidências de novo nascimento, comparou com a vida de Paulo. A gente já passou muito por esses assuntos. Andou em João capítulo 3, Nicodemos, toda aquela história. Mas a gente precisa entender isso, que conversão não é necessariamente ingressar numa igreja evangélica. Conversão é um processo instantâneo ao mesmo tempo, porque o Senhor salva e Ele tem seus meios. Quando o homem crê em Jesus Cristo, ele é salvo dos seus pecados, da ira vindoura. Mas ao mesmo tempo, a salvação ela é um processo. Olha que curioso. Você tem que desenvolver a santificação na sua salvação como uma evidência também. Então, há aquelas pessoas que dizem que são convertidas, mas não mostram evidência nenhuma prática. Logo, ela não pode ter segurança de conversão. Tá? Vou contar isso lá. A conversão ela está ligada na santificação? Totalmente. Totalmente. Irmãos, e João faz questão de levantar aqui algumas questões nessa carta para mostrar as evidências do salvo. Então, só para poder contextualizar, né, de forma rápida, aqui se você observar, eu não vou passar todo o processo até chegar no capítulo 5, não. Vou só destacar alguns pontos, tá? Se você observar, a primeira evidência que João trata aqui é a conduta do crente. Está no capítulo 1, versos 5 a 7, sobre conduta. Se dissermos que estamos na luz e não caminhamos com Deus, que é luz, mas andamos nas trevas, nós somos o quê? Mentirosos, e a verdade não está em nós. Então aqui João faz um teste de conduta, tá certo? O cristão ele tem uma conduta específica, um modo, um comportamento, a maneira correta de usar a boca, os lábios, as vestes, a roupa, as palavras, as brincadeiras, tudo, absolutamente tudo que envolve a vida do cristão tem parâmetros, meios para que ele possa regular sua vida de acordo com aquele padrão. E o padrão é Jesus. Tá certo? O padrão, o modelo que a gente vai imitar, né, é o Senhor Jesus Cristo, tá bom? É mais ou menos o seguinte, né? O mundo tem seus padrões. Hoje eu vi eu até confundo, né? O Reels é vídeo curto, né? Acho que é o Reels que chama. Eu vi um rapazinho para cortar o cabelo, né? Um rapazinho assim,
jovem que nem vocês, foi cortar o cabelo. Aí o cabeleireiro disse assim: você quer como? Você quer o cabelo igual o cabelo do Arrascaeta, que é o jogador do Flamengo, né? Então, o padrão assim como eles imitam, né, os seus jogadores favoritos, os seus cantores favoritos, os seus atores favoritos, e vai. Nós temos o dever bíblico, espiritual, de imitar o nosso Senhor, que é Cristo. Então João ele faz um teste aqui de conduta, tá certo? João faz um segundo teste também sobre, como evidência do cristão, sobre o verdadeiro arrependimento. Está também no capítulo 1, agora, dos versículos 8 a 10, quando ele trata do texto famoso sobre pecado, confissão e perdão. Né? Se dissermos que não temos pecado nenhum, nos enganamos a nós mesmos. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel. E se dissermos que não cometemos pecado, fazemos de Deus um mentiroso. Essa palavra não está em nós. Então, segundo teste para a evidência aqui é sobre o verdadeiro arrependimento. Então, um cristão se evidencia também não só pelos frutos que ele produz, porque muitas vezes isso irmãos, muitas vezes a gente come gato por lebre, quando se engana com determinadas pessoas que se dizem cristãs. Não é apenas pelo trabalho exterior que ela produz. Porque muitas vezes ela pode produzir exteriormente uma capa de piedade e até obras meritórias, mas que não evidenciam um novo nascimento. Por quê? Porque não passou pelo filtro do arrependimento verdadeiro. Tá certo? É uma pessoa que não se arrepende. E o arrependimento, ele não é uma coisa que acontece no início da sua conversão para nunca mais. O arrependimento é uma coisa que acontece diariamente na conversão, na vida do crente. Tá certo? Todos os dias os cristãos têm de se arrepender. E assim será até o dia da sua morte. Então, envolve arrependimento e quebrantamento. Então, o segundo teste que João faz nessa carta é esse teste aqui com relação à natureza do verdadeiro arrependimento. Tá certo? Terceiro teste. O teste da obediência. João faz isso aqui agora no capítulo 2, dos versículos 3 a 6, quando João trata sobre o verdadeiro cristão guardar a palavra de Deus e guardar os mandamentos de Deus. Tá certo? E aquele que não guarda, João também chama ele de mentiroso. Então João ele traz à luz esse teste sobre obediência. Uma fé que não leva o cristão à obediência é uma graça barata, é uma fé barata. Tá certo? E é aí, irmãos, que nós entramos nas partes mais difíceis do cristianismo. Onde está os órgãos, o intestino do cristianismo, que é a obediência. Tá certo? Porque nós esquecemos, irmãos, com essa igreja moderna, distante, fria, morta, que a igreja, nós podemos chamar essas igrejas hoje, a maioria delas, irmão Gustavo, de dead church, igrejas mortas. Não só no nosso país, mas no mundo afora. Existe aqueles 7 mil que não se dobraram a Baal. Mas são poucos. Certo? Então, analisar biblicamente um estilo de vida que agrada a Deus, em que nós temos que guardar os nossos lábios, a nossa mente, o nosso coração, e nos santificar diariamente, e temer a Deus, isso não é tarefa fácil. Ok? E como conversávamos anteriormente, né, antes de vir esse estudo, uma igreja santa aponta para um Deus santo. Para qual Deus nós estamos apontando com o nosso culto e com o nosso modo de vida? Então, primeiro teste, o teste da conduta. Segundo teste, o teste do verdadeiro arrependimento. Terceiro teste, o teste da obediência. Quarto teste aqui que João faz, e eu vou citar aqui apenas esses textos iniciais, porque João vai repetir isso aqui em toda a carta, certo? Então, esse núcleo, ele se repete em toda a carta. Quarto teste que João faz da evidência do verdadeiro cristão é o teste do amor. Do amor. Olha o que está agora no capítulo 2, versículo 7 a 11. Novo mandamento, que não é novo, é antigo, né? Olha que João faz uma espécie de trocadilho, né? Ele não é um mandamento novo, mas um mandamento antigo.
que o Senhor Jesus já havia deixado sobre amar uns aos outros. E ele, dos versículos 7 a 11, ele faz o mesmo teste para com os cristãos e ele diz: quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora e é mentiroso. De novo, certo? Então agora, amor a Deus e amor aos irmãos. Amor a Deus e amor relacional para com os cristãos. São testes, irmãos, da nossa conversão. A conduta, arrependimento, obediência, amor e por último, que é o que nós vamos estudar, tem também aí, irmãos, eu não coloquei aqui, mas o João também faz um outro teste com relação às heresias, né, ou ao engano, que é um outro tema, uma outra matéria muito discutida nas cartas de João, que é sobre os falsos profetas. Então, no todo é isso, tá? Mas como evidência do verdadeiro cristão, é isso que a gente falou. Conduta, verdadeiro arrependimento, obediência, amor e agora fé. Agora a gente entra no capítulo 5. Se vocês observarem, a gente analisou o capítulo 1 e o capítulo 2, basicamente, quando eu fui citar esses pontos. Ele prossegue o 2 e o 3 e o 4, discorrendo sobre esses assuntos. Agora ele entra no capítulo 5, que é a fé que vence o mundo. E a primeira pergunta que nós fazemos diante do nosso texto aqui é: qual deve ser o alvo da nossa fé? Qual deve ser o propósito, né? O centro da nossa fé? Aonde nós devemos depositar a nossa confiança? Porque fé nada mais é do que confiar. E confiar, né? É engraçado que aquela definição que está em Hebreus capítulo 11, ela tem que ser entendida dentro do seu contexto. O que está em Hebreus capítulo 11? Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, né? Então, se você pegar aquele texto isoladamente, você pode fazer qualquer loucura com a sua fé, né? Então, vamos imaginar, eu já usei essa ilustração antes, mas vamos imaginar que eu amanheça bem inspirado em determinada manhã, eu acorde, e eu acorde com a convicção de que agora eu posso voar. Então eu subo e eu tenho fé que eu vou conseguir. E eu subo no prédio mais alto então, né, na caixa d'água. É o mais alto aqui? Qual é mais alto aqui? É a caixa d'água? É? Eu subo lá na caixa d'água, né? Vamos aumentar melhor. Na ponte de internet. Pronto. Experiência. Eu subo lá na torre, né? E isso agora eu vou voar, porque eu tenho fé que eu vou voar. Né? E eu pulo lá de cima, né? E provavelmente eu não consegui voar. Né? Não, voou. A lei da gravidade. Provavelmente eu não consegui voar. E vocês vão escutar a notícia, né, que tem um pontinho preto esborrachado, né, perto da torre. Não é isso que é fé. A fé, conforme as escrituras, ela envolve a confiança. Essa palavra fé, ela é composta, ela envolve a confiança que nós temos no Senhor, mesmo quando nós não o vemos. Mas essa confiança, ela é fundamentada naquilo que Ele falou, na palavra dele. Então a fé naquilo que Ele disse, a fé naquilo que Ele falou, a fé naquilo que Ele afirmou. A fé também significa doutrina. O termo fé envolve um conjunto de doutrinas bíblicas, as principais. Então também é acreditar e defender essas doutrinas. Então logo, irmãos, a fé que vence o mundo é uma fé fundamentada. E o propósito dessa fé, o alvo dessa fé, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Então é muito importante deixar isso aqui bem claro, porque a nossa fé, a igreja cristã, a igreja evangélica, todo mundo, a igreja fiel, o foco dela, o objetivo dela, ela é cristocêntrica. O Senhor Jesus Cristo é o centro. E nós devemos manter o discurso, né, e a afirmativa de que é Cristo o centro. Para que a gente não perca a essência do que é um culto como esse. Para que a gente não faça como fez a igreja de Éfeso, a igreja de Laodiceia, ao adorar com todos os elementos litúrgicos do culto, com louvor e com riquezas dos dízimos e ofertas e com contribuições generosas e com todo aquele aparato, mas Jesus disse: você é pobre, desgraçada, cega e nua.
Mas Jesus disse: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta para mim, eu entrarei. Aquela palavra de Jesus ali para aquela igreja não foi para os ímpios. A gente utiliza essa palavra muitas vezes de forma errada, equivocada, para falar que Jesus está na porta do coração do pecador batendo e querendo entrar. Aquele texto não está relacionado à porta do coração de ninguém. Aquele texto está falando de uma igreja que tinha seu culto, suas atividades litúrgicas, que todo mundo que olhava de fora dizia: é uma igreja bíblica, mas o Senhor Jesus não estava dentro dela. O diagnóstico que os homens davam era um, e o diagnóstico que Jesus dava era outro. Enquanto aquela igreja se considerava rica e virtuosa, Jesus chamava ela de pobre, miserável, cega e nua. Então, irmãos, a gente não pode perder jamais de vista que o centro da adoração dessa igreja, desse culto, chama-se Jesus. Amém? Amém. É o Senhor Jesus Cristo, irmãos. E à medida que o tempo passa, isso vai ter que ficar cada vez mais claro. Se perguntarem, né? Quem é que é Pierre? Que eu esqueci. Pierre é tu, né? E o outro é Miguel. Se perguntarem Pierre e Miguel, o que vocês estão indo ouvir naquela igreja? Vocês têm que dizer a palavra de Deus e Jesus. Sempre respondam isso. Tá? Sempre respondam. O que é mais importante para aquela igreja que vocês estão indo? É Jesus. É Cristo. Ele é o centro. Tá bom? Então, a fé que vence o mundo é uma fé que está direcionada e centralizada na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Afinal de contas, isso é evangelho. O evangelho puro e simples, como escreveu Paul Washer, ou como escreveu C.S. Lewis também, é a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. Não, só uma pergunta. Então, usando essa mesma definição de fé, quando Jesus fala lá que se tiveres fé do tamanho do grão de mostarda, a gente poderia interpretar de que se a gente tiver o mínimo de confiança nas palavras dele, Isso. as coisas aconteceriam. Exatamente. Essa seria a definição melhor. Seria a melhor definição. Porque senão eu posso fazer qualquer coisa com o que ele falou. Tanto é que as igrejas fazem hoje, né? Pegam as palavras do Senhor, torcem e fazem todo o esforço chamando aquilo de fé. Não é fé. Tá? Não é fé. E nós podíamos adicionar isso, irmão Gustavo, aquele belo texto, né? Eu gosto muito daquele texto em que aquele jovem está possesso e os discípulos tentam expulsar o demônio daquele jovem, não conseguem expulsar os demônios dele, e o pai dele está muito preocupado, e Jesus chega, né? Jesus disse que aqueles homens não tinham o quê? Fé. E mais, Jesus não só disse que eles não tinham fé como uma crítica, mas também Jesus disse uma palavra muito dura para com eles. Se eu fosse um discípulos, eu tinha ficado com a cara no chão. Jesus disse assim: homens de pequena fé, até quando vos suportarei? Jesus está dizendo: até quando eu vou suportar vocês? Até quando eu vou aguentar vocês? Hein? É mais ou menos essa a ideia. Até o próprio Senhor Jesus Cristo se irritou. E aqueles homens não tiveram fé necessária para expulsar aquele demônio, aqueles demônios daquele jovem. E aí o Senhor Jesus se voltou para o jovem, né? Para o pai do jovem. O pai falou com ele, né? E disse assim: o meu filho, se acontece isso com ele e tal, se o senhor quiser, se o senhor puder, o senhor pode livrar, tirar os demônios dele, né? Ele disse: se eu posso. Não é incrível, né? Jesus disse: se eu posso, tudo é possível aquele que crê. Aí ele disse: Senhor, ajuda-me na minha pequena fé. O que acontece? A oração foi respondida por quê? Porque o menino foi curado. Olha que coisa linda, irmãos. Então a nossa fé, ela tem um propósito, ela tem que ser fundamentada. E eu diria, irmãos, que fé, usando uma ilustração, é a corda, né? O camarada está no fundo do poço. Ninguém consegue tirar ele daquele poço. E alguém, então, mais forte do que ele, está acima dele e joga uma corda para que ele possa subir. Ele está vendo que tem alguém. Ele está vendo que alguém está lá para resgatar ele. Mas ele precisa ter fé que aquele homem que está ali é poderoso o suficiente para tirar ele lá de cima. Tá certo? A fé é essa corda que liga os dois. Ele tem que acreditar nisso.
A fé na vida cristã, irmãos, é fundamental. Tá bom? Lembrem sempre, viu, Pierre? Viu? Miguel, Isaac. Fé é confiança. Quando vocês saírem daqui, confiem em Jesus. Tudo que vocês forem fazer, confiem no Senhor Jesus Cristo, viu? Tudo que for correto, tá? Nós devemos aprender a confiar. E é o nosso grande desafio, tá certo? A incredulidade é uma barreira, Tiago fala. Que aquele que pedir, peça, crendo que ele pode responder. A incredulidade, irmãos, fecha portas. Então a fé que vence o mundo, ela é centralizada na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Olha o que ele diz aqui. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Irmãos, aqui no versículo 1 está escrito todo aquele que crê. O todo aquele aqui é um sujeito indeterminado. Qualquer pessoa. Ok? Qualquer pessoa pode crer. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer nação, em qualquer circunstância, ela pode crer. Agora calma. Né? Tem que ter cuidado pra você. Você teólogo, tem teólogo que é chato. Você é teólogo. Eu tava falando com a professora lá explicando o negócio assim, tô certa, calma. Irmãos, o todo aquele aqui, obviamente, a gente sabe que aquele que crê é aquele que o Senhor abriu os olhos para crer. Tá? De forma natural, a gente sabe que ninguém crê, né? Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, né? Que não há barreiras. Qualquer pessoa pode ter acesso ao Senhor Jesus Cristo hoje. Não há limites de nacionalidade, de idade, de cor da pele, de condição financeira, social. Não há. Então, todo aquele que crê. Agora é curioso, irmãos, que no capítulo 4, no versículo 2, também está escrito uma coisa aí. Olha o que diz aí, capítulo 4, verso 2. Vamos ler juntos comigo? O versículo 2 do 4. O que está dizendo aí? Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. Opa! Observe que aqui no versículo 1 ele diz todo aquele que crê. Aqui no 4.2 ele diz todo aquele que confessa. Confessar e crer. É a batida que está lá em Romanos também. A mesma coisa, a mesma frequência, né? Se com a boca confessares que Jesus é o Senhor e com teu coração crê que Ele ressuscitou dos mortos, será o quê? Salvo. Então aqui, irmãos, João, ele dá uma evidência externa. Ok? Amém? Amém. Okay? Jack, tá entendendo, Jack? O som tá pesado aí, hein? Aqui ele dá uma evidência externa, que é o confessar. Geralmente aquele que confessa Jesus, via de regra, ele confessa porque ele crê, né? Pelo menos é o que se espera. Mas a gente sabe que não é assim com todo mundo que confessa Jesus apenas de boca. Mas o confessar aqui é fundamental. Por quê? Porque João está escrevendo para uma sociedade que está, para uma igreja que está sofrendo terríveis ataques do gnosticismo. Então era necessário que os cristãos abrissem a boca, falassem da sua fé naquele período. E dissessem claramente aquilo que eles acreditavam. Que Jesus tinha vindo em carne, que Jesus era Deus, que Jesus tinha ressuscitado no terceiro dia. Vocês estão entendendo? Amém. Essas verdades, irmãos, elas não são tão aceitáveis para a sociedade, mas nós precisamos confessar. Ainda que isso custe a nossa vida, nosso conforto, nós precisamos confessar isso. Agora, a confissão exterior deve ser uma evidência da credulidade interior, do que você acredita no seu coração. Há aqueles que confessam Jesus com os lábios, né? Como diz a palavra de Deus, esse povo me confessa ou me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então agora, João não deixa isso em aberto. O que ele faz? Ele dá um testemunho interno. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo. Tá certo? Essa crença, irmãos, envolve
o interior do coração do homem, aquilo que está nas afeições do homem. Guarda essa palavrinha, afeição. Aquilo que está nas afeições do homem. Aquilo que o homem mais almeja, o que ele mais deseja, o que mais inspira ele, o que move ele, o que leva ele a viver, é a sua crença. Homens e mulheres ao redor do mundo, em todos os tempos, foram movidos por crenças. Certo? Naquilo que elas acreditavam. Homens matam por suas crenças. Certo? Ateus creem. Islâmicos creem. Budistas creem. Homens e mulheres são movidos por suas crenças, irmãos. Os filósofos mais céticos, eles acreditam em alguma coisa. Essa história de relativismo é furada. Não existe relativismo. Porque se existe relativismo, eles não podem acreditar nem naquilo que eles pregam. Porque se a verdade não é absoluta. Então, todo homem é movido pelas suas crenças, sejam elas errôneas ou não. Então, essa crença aqui, irmãos, é uma evidência interna daquilo que está no coração do homem. Mas a crença, ela também precisa ser assertiva. Ela precisa ser na pessoa correta, no alvo correto, e não apenas no alvo correto, mas do modo correto. Católicos romanos creem no Senhor Jesus Cristo, sim ou não? Sim. Sim. Mas não creem que o sacrifício de Cristo é suficiente, tem que ter a mediação de Maria. Os muçulmanos também creem no Senhor Jesus Cristo, mas acreditam em Cristo apenas como um profeta. Os testemunhos de Jeová, passaram aqui agora há pouco, fiquei me coçando a língua, né? Também creem em Cristo, mas não como divino, não como Deus, não como Filho de Deus. Então, é importante que o alvo não seja apenas o Senhor Jesus Cristo, mas o modo correto na pessoa de Jesus. O que diz João aqui? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo. Agora sim. Agora está certo. Cristo, o enviado, o ungido de Deus. Agora está ok. Você tem que crer em Jesus e eu, como Filho de Deus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Como está no credo apostólico? Filho de Deus. Não foi as duas confissões que a gente encontra, né, em Mateus 16, uma das confissões mais importantes da história da igreja, e Atos capítulo 8, para todo aquele que quer se batizar. Mateus 16 é a base, né? Pedro responde: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E Atos capítulo 8, o eunuco, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, a mesma confissão. Você tem uma confissão semelhante, né? Que também testifica de Jesus, que é a lá de Lucas 19, né? Aliás, Lucas 18, né? Que é a de Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. É uma confissão semelhante. Mas a confissão mais importante é de que Jesus é o Cristo e nascido de Deus. Ele é gerado de Deus. Certo? Co-igual ao Pai. Deus de Deus. Luz de luz. Isso é incrível, irmãos. Mas olha que coisa interessante. O texto diz, não para por aí, que a pessoa não precisa apenas crer em Cristo, ou crer que Cristo é nascido de Deus, mas ele tem que amar aquele que o gerou, aquele que gerou a Cristo. E aquele que ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. É como eu terminei o versículo 1. Irmãos, não existe ninguém que afirme que é filho de Deus, ou que ame a Deus, se não ama aquele que Deus foi gerado, o que de Deus foi gerado, que é quem? É Jesus, é Cristo. É impossível isso, e a gente tem que deixar isso claro, a gente tem que berrar se for necessário, a gente tem que falar. Por quê?
Porque a maioria da nossa população aqui, local, acredita nisso. Acredita que são filhos de Deus, que conhecem a Deus, ou que têm algum favor de Deus, mas não estão dando a mínima para o Filho de Deus. O que diz o Salmo capítulo 2? Beije o filho, para que o pai não se irrite. Coisa bonita. Então, você tem que amar aquele que de Deus é gerado, que é Jesus Cristo. Sem Jesus, irmãos, parece até ser redundante, né? Ficar repetindo isso. Mas é a verdade dos fatos. Sem Jesus não há salvação. Aquele que ama, quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. E essa transmissão de amor que vai do pai para o filho, vai do filho para os seus herdeiros agora. Olha que coisa legal, irmãos. Aquele que ama o pai, ama o filho, que é gerado do pai. E aquele que ama o filho, que é gerado do pai, ama os cristãos, os seus irmãos na fé, que são gerados de quem? De Cristo. Vós sois de Cristo, e Cristo de Deus, diz Paulo. Então, se eu amo a Jesus, se eu amo a Deus verdadeiramente, eu amo Jesus. Se eu amo Jesus, eu amo o povo dele. Eu amo o povo de Deus. Olha como essas coisas estão correlacionadas aqui no texto. Nisto sabemos, verso 2, que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Então, o segundo, aqui, a reafirmação da verdadeira obediência como prática evidencial. É isso que João faz aqui. Ele reafirma a obediência como uma prática evidencial da salvação. Nisto, sabemos que amamos os filhos de Deus. Agora não é filho de Deus. Filhos. Nisto o que, João? Quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Está muito claro, né, irmãos? Que maior prova de amor existe? Tá? Se muitas vezes nós não suportamos engolir um pouco de sapo, né, em outras expressões, mas mais popularmente falando, por amor aos nossos irmãos. É por isso que eu falo para vocês, falei no começo para vocês, que isso aqui não é uma tarefa fácil. Certo? Agora, apesar de não ser fácil, ela não é penosa. Não é um fardo. A gente vai ver logo mais aqui. Ok? Então, irmãos, quando nós analisamos esses textos e nos aprofundamos neste texto, e se a gente dissesse assim, né, como os puritanos, vou viver por uma semana tentando praticar tudo que as escrituras ensinam. Irmãos, seria muito difícil. Isso é um sinal de que a gente não se esforça para fazer isso. Olha o que diz o verso 3. Eu coloquei aqui. Qual é a desculpa desta vez? Agora é uma pergunta. Qual é a desculpa desta vez? Olha o que está escrito no versículo 3. Vamos ler juntos? Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Eita, eu não guardo, não tem como guardar os mandamentos, é muito pesado para mim. Eu não posso ser cristão porque é muita coisa, eu não aguento, gente. Eu vou para essas igrejas mais liberais, mais inclusivas, né? Porque lá eu não sou forçado a nada. Eu vou congregar numa comunidade, porque lá eu posso viver do jeito que eu quero. Eu vou ser católico, porque católico lá também eu posso ser do jeito que eu quero. Eu só participo dos sacramentos e depois, até na missa ou depois da missa, eu posso tomar uma se eu quiser. É assim, gente? Com certeza. Não. Não, lá dentro. Não, eu perdi o lá dentro. Vai buscar, calma, Irmãos, qual é a desculpa? Mandamento é pesado para quem não ama, para quem ama é fácil. O verdadeiro cristão, ele gosta de obedecer às leis de Deus, ele gosta de seguir as regras, os estatutos, os mandamentos, ele ama isso aí. Esdras 7:10, porque Esdras dispôs o coração para aprender a lei do Senhor, para praticar e para ensinar em Israel. Sacerdote
o sacerdote Esdras, né, que depois de um povo voltando do exílio, foi um dos responsáveis pela reconstrução de Jerusalém e por trazer de volta a lei para o povo. Quantas leituras do livro da lei? Eu fico pensando, irmão Gustavo, a gente volta, né, meio anacrônico, a gente está ali na Bíblia, a gente vai voltando assim. Aí eu lembro, como é que foi isso? Esse homem aqui liderando esse povo, à tarde, lendo o livro da lei, trazendo de volta a essência. Então, irmãos, os mandamentos de Deus, para o verdadeiro cristão, não são penosos. O que significa penoso? Não é um fardo. Eu tenho que ir para a igreja agora porque, meu Deus, está chegando o dia de culto e, sabe, eu tenho que ler a Bíblia porque é uma regra. Se eu não ler, eu não vou aprender nada e vou passar vergonha na frente do povo quando perguntarem para mim. Ai, meu Deus do céu. O pastor disse que não é a Bíblia, vai para o inferno. No caso, a gente poderia considerar se os mandamentos de Deus estão sendo pesados na nossa vida, que é um sinal de que a gente não se converteu verdadeiramente. É um sinal, boa pergunta. O Gustavo perguntou aqui, né? Se alguém dentre nós, por exemplo, sente pesar em guardar os mandamentos de Deus, é uma evidência de não conversão. É sim. É sim. Tá certo? Porque o verdadeiro cristão, ele tem prazer nessas coisas. E quando ele não consegue fazer, Davi, quando ele não consegue fazer, ele fica preocupado com aquilo. Ele não consegue se acomodar no estilo de vida que desagrada ao Senhor. E isso deve, irmãos, levantar nossas anteninhas de menino, né? Com relação a isso. E Maria agora gostou, né, Maria? Falando de Chapolin, gostou de Chapolin, Maria? Então, irmãos, os mandamentos do Senhor não são difíceis de guardar. É o texto bíblico que está dizendo. Agora, o que João não está dizendo? João não está dizendo, irmãos, que vai ser moleza o tempo todo, que a gente não vai encontrar dificuldade. Não é isso que João está dizendo. O que João está dizendo é que não vai haver fardo, desprazer. Tá certo? Se houver isso, se você tiver há anos na igreja e ainda tiver dificuldade com isso, pesar com isso, não tiver prazer nisso, gente, é melhor pular fora do negócio. Tá? A questão também a respeito usando aqui a ilustração do peregrino, né? Que o fardo que ele carregava era muito pesado. Ele buscava obter o fardo de Cristo, né? Que era leve. Então, a pessoa que, assim, nós convivendo, né, no nosso dia a dia, como eu digo assim, eu não olho para o próximo, não é tempo para julgá-lo, sim, para aprender a não se deixar se conduzir da mesma forma. Em certos costumes, no acomodismo, porque eu ouço a palavra, não é necessário eu ler a Bíblia. Esse irmão está me citando a Bíblia, eu não preciso a ler, eu não preciso abrir ela, né? Então, assim, é bom, né? Deus diz que o meu povo se perde, né? Por não conhecer, né, a sua palavra, por não praticar a sua palavra. Irmãos, e nota de rodapé aqui, porque a irmã está dizendo, nenhum sermão, nenhuma instrução bíblica, nenhum EBD vai substituir o trabalho devocional, não. Leonardo Erwin dizia, eu concordo com ele, que nenhum homem é maior do que sua vida devocional. Então, qualquer crente que pense que por vir à igreja regularmente, ou estar na escola bíblica regularmente, isso vai substituir a sua leitura devocional da Bíblia ou o seu tempo com Deus, ele está completamente enganado. Nenhum homem é maior do que a vida devocional dele. Sabe por quê? Porque quando a igreja passa por um momento de dificuldade e naufraga, por alguma razão, os cristãos têm que ter alguma coisa para se firmar. E vão se firmar no quê? Para não pular fora? Aí tem muita gente que chega num momento como esse, né? Aí diz, eu vou sair da igreja, vou buscar outro lugar. Como assim, ué? Pode ser que essa pessoa não tenha um mínimo de vida devocional em casa. Por ela ser tão frágil desse jeito. Então a gente tem que ter também, irmãos, o pensamento mais alinhado com relação a isso. Certo? Às vezes as mesmas pessoas que questionam o que está acontecendo, ou o momento, e não conseguem, ficam frustrados e não conseguem permanecer, não leem uma hora de Bíblia em casa. Não oram, não buscam. Tá?
também vem, né, a fala do Senhor Jesus, né, que, um exemplo, a palavra, né, é o nosso alimento diário, porque nem só de pão Isso, verá o povo. exatamente. Você vai se alimentar só 2 vezes quando você vai na igreja na semana? Então, irmãos, a pergunta que eu fiz aqui diante do versículo 3, né, é qual é a desculpa desta vez? A gente é tão acostumado a encontrar desculpas justificativas, o homem é perito nisso. Desde a queda de Adão, né? O homem é perito em encontrar desculpas para os seus erros, para as suas negligências. E é isso que eu admiro no rei Davi. Porque o rei Davi, quando ele era confrontado, exprimido, ele se derretia logo. Pequei contra o Senhor. Pequei contra Deus. Você não vê Davi se revoltando contra Natan, porque Natan também foi corajoso, né? Sai um amigo. Quem é da enfrentando no gigante. Pois é. Quem enfrentou o gigante. Então, irmãos, observe, irmãos, que João ele vai colocando aqui uma cadeia que não pode ser rompida. É assim que o Senhor fala nas Escrituras. São cadeias. Deus fala por meio... É por isso, irmãos, se você puder usar recursos para estudar, uma das Bíblias... Eu nem estou usando muito ela, mas é uma Bíblia boa. De estudo é a Bíblia Thompson, que ela é cheia de cadeias, né? De temas. Você tem que aprender as Escrituras também dessa forma, porque a Bíblia se apresenta assim. Deus é um Deus de ordem, um Deus ordenado. E os seus mandamentos, com o que Ele requer da nossa adoração para com Ele e da nossa vida prática, está relacionado uma coisa na outra. Não tem como separar as coisas. Tá certo? Ah, eu vou ser cristão, mas eu não quero cultuar. Eu sou cristão, mas eu não preciso ir para a igreja. Como é que é isso? Essas coisas estão intimamente relacionadas uma coisa com a outra. Eu sou cristão, mas não quero defender minha fé. Mas o mandamento está dizendo que você dá razão da sua fé. Eu sou cristão, mas eu posso passar panos quentes e tolerar, por exemplo, a ideologia de gênero. É impossível isso aí. Porque todas essas coisas, irmãos, estão numa cadeia racional e lógica nas Escrituras. Uma vez que o cânon da Bíblia foi fechado, que as Escrituras fechou, tudo aquilo que está relacionado dentro dela, nos seus ensinos, não podem passar batido. Tudo aquilo tem que ser reafirmado ainda hoje. Não sei quem de vocês que viu o vídeo, né? É antigo, não é novo, um vídeo do Ed Renekiewicz, que hoje eu chamo ele de herege, que é um herege aquele, era da Igreja Batista, mas já foi expulso, dizendo que a Bíblia tinha que ser atualizada. Né? Aí alguém disse assim, aí o repórter perguntou, tá, mas você crê que a Bíblia tem que ser atualizada? Ele disse sim, porque o que a Bíblia fala sobre casamento gay, tudo é muito arcaico, é muito antigo. Aquela ordenança de Paulo era para aquela época, irmãos, isso é heresia. Tá certo? Então isso está numa cadeia. Então não é diferente aqui com relação ao que João está dizendo aqui. Porque este é o amor de Deus. O que, irmão? 2 pontos. Que guardemos os seus mandamentos. O amor de Deus é isso. Está relacionado à obediência aos seus mandamentos. O cristão que não guarda os mandamentos de Deus, que não vive uma busca diária por santificação, não é um cristão. Porque, inclusive, né, a gente vai estudar, não sei quanto tempo vai levar isso, mas a gente vai estudar um dos livros mais... Como é que eu chamo isso? Que tem tanto livro, eu corro isso de falar besteira, né? Os 4 minutos de besteira. Se eu falar de um livro da Bíblia, em detrimento dos outros, né? Mas a gente vai entrar no estudo do livro aos Hebreus. Certo? Cinema. E esse estudo dos Hebreus, irmãos, é fantástico. Certo? E é nessa carta aos Hebreus que ele fala sobre santificação. Ele bate nessa tecla. Irmãos, é muito importante a gente reconhecer isso, entender isso. Porque a santificação é a garantia, o selo. Bom? E o que faz diferença entre os cristãos e os não cristãos. Por que a lei foi dada para Israel? A pessoa que se engana pensando que foi para salvar Israel. Não foi para salvar. A lei nunca foi dada para esse propósito. A lei foi dada para
Primeiro, para colocar Israel nos eixos. Para distinguir o povo de Israel das nações pagãs ao redor de Israel. Israel tinha acabado de sair do jugo do Egito, né? Manchados pela corrupção idólatra. Tanto é que começaram a adorar o bezerro, né? Mal ficaram sem Moisés, já começaram a procurar uma coisa para adorar. Eles estavam, irmão Gustavo, impregnados da cultura egípcia, 400 anos ali dentro. Era necessário que o Senhor colocasse eles nos eixos, com relação à adoração e com relação ao tratamento, né? Como um povo, como nação. Por isso ele deu a lei. Tá certo, irmãos? Com a igreja não é diferente. Então, como é que nós amamos a Deus, enchemos a boca para falar sobre isso, se nós não estamos minimamente preocupados em guardar os mandamentos do Senhor e obedecer aos seus mandamentos? Em procurar entender o seguinte: poxa, o que o Senhor quer de mim hoje? Foi como o John Wesley, né? Eu acordar pela manhã, John Wesley fazia assim. Dizia: acordo pela manhã e bato continência ao capitão da minha salvação. E pergunto: quais são suas ordens para hoje? John Wesley fazia isso. Lutero dizia assim. Tem hora que eu me envergonho tanto, porque eu lembro desses caras. Lutero dizia assim: quando você acordar pela manhã e você for lavar o seu rosto, lembre do seu batismo e a quem você pertence. Vá e viva o dia daquele jeito, de acordo com aquilo. É forte, né, irmão? Mas é exatamente isso que João está falando aqui. Os mandamentos de Deus devem ser obedecidos. E os seus mandamentos para aquele que... Aí alguém podia dizer: mas João, aqui no primeiro século, né? Mas João, como é que você manda fazer isso? Pelo amor de Deus, a gente vem de uma cultura liberal, João. Esse mundo aqui grego-romano, né? Que tudo era permissivo. E você quer que a gente viva essa vida estreita? É difícil isso. João diz: não. Os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Tá certo? Os cristãos têm que entender isso. Tem que entender isso. E viver com a constante perspectiva do juízo de Deus, porque a gente vai ter que prestar contas. Então que Deus, irmãos, que Deus abra os nossos olhos, os meus olhos, os olhos de vocês com relação a isso. Porque a gente precisa urgentemente ter um choque de realidade de novo, irmãos, tá? Eu sinto que a igreja precisa disso. Sabe, de uma batida. Que alguém pegue no colarinho e acorde. E que esse alguém que faça isso seja o Espírito Santo incomodando a gente. Amém? Amém. Uma coisa que me deixou muito... Eu até já falei isso nas últimas lives, nos últimos estudos. Que me deixou muito alerta, assim, né? Geralmente Deus dá uns estalos na gente, assim, né? E agora, ultimamente, foi a morte de Charlie Kirk, né? Que a gente tem que despertar. O homem morreu por suas convicções e nós também temos que seguir o mesmo caminho. Ele morreu de forma honrosa, digna. Morreu por Cristo. Ele não morreu por convicções políticas. Se engana quem pensa que ele morreu por convicções políticas. Ele morreu por defender a verdade do Evangelho. Foi por isso que ele morreu. Ok? Então, irmãos, nós precisamos desse choque. Tudo começa na obediência aos mandamentos de Deus. A evidência de que a gente ama Ele. A evidência de que a gente ama os nossos irmãos. Ok? Verso 4. A verdadeira vitória. Olha o que diz o verso 4. Vamos ler juntos? Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém. Olha que beleza, irmãos. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. É por isso que João escreveu para os jovens, né? Vocês venceram o maligno, vocês têm vencido o maligno. Porque se você tem fé em Jesus Cristo, uma fé verdadeira, uma fé genuína, você vence o mundo. Vence Satanás. Vence os pecados, as tentações. Você já é mais que vencedor. Certo? Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo.
Porque ele é nascido de Deus. A gente estudou aqui o capítulo 8, a partir do versículo 31 de Romanos. E aquele texto, irmãos, é incrível, porque Paulo começa a fazer perguntas e ele responde com afirmativas claras. Vale a pena relembrar, não vale? Relembrar, não vale? Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós? Será contra nós. Aí, depois da pergunta, ele vem. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou. Olha como é que ele vai ligando as coisas. Mas por todos nós o entregou. Por que se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque ele entregou seu filho por nós. Será que não nos dará graciosamente com ele, juntamente com ele, todas as coisas? Aí, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. É Deus quem justifica. Quem vai condenar? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Aí ele diz, né? Porque em todas as... Não, ele diz assim, nem a morte, nem a vida, nem os anjos. Não é antes, é depois. Estou bem certo. Porque estou bem certo, né? Em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades do presente. Nem do porvir, nem os poderes, nem as coisas. Porque às vezes eu lembro, eu memorizei na versão árabe. Não foi complicado. Nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Olha que nosso Senhor. Incrível, né, irmãos? Então uma segurança certa. Tá? Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. É uma vitória que nós temos. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Olha o poder da fé. Esse é o bom combate. Certo? O bom combate. Paulo sabia em quem ele cria, para onde ele estava indo. Ele sabia que ele já havia vencido. Tá certo? E nesse sentido eu posso até dizer mesmo, né, fazendo um trocadilho, que a nossa vitória tem sabor de mel mesmo. Tem um sabor doce, de alegria, de encanto, porque é verdade. Tá? Essa vitória aqui não é prosperidade financeira, material, financeira, não, viu? Eu estava vendo, irmãos, essa semana o filme de John Hus. Assistam depois, deve ter 48 minutos, eu acho, por aí. John Hus. É o cisne, né? Veio 100 anos antes do Lutero. Morreu queimado na estaca. Como ele defendeu a fé dele. Eu tava vendo aquilo e achei incrível, né? Um dos cardeais da Igreja Católica disse que eles colocavam como zombaria, né? O chapéu assim, né? Com o nome herege. É uma forma de zombaria, né? E o cardeal disse: nós entregamos a sua alma ao diabo. E credo. Nós entregamos a sua alma ao inferno. Aí ele disse: e eu entrego a minha alma ao Senhor Jesus Cristo, que morreu por mim. Irmãos, ele vai para a fogueira e ofereceram a ele a oportunidade dele de se retratar, não igual com o Lutero, né? E ele disse: não. Então, irmãos, aquele homem já era mais do que vencedor. Não era a morte que ia separar ele do amor de Cristo. Pelo contrário, a morte ia ser aquele porteiro. Alguém disse assim, né? Tem uma frase bem antiga que não sei se era de John Owen. Diz que a morte é um porteiro sombrio. É um porteiro sinistro. Que nos leva, que abre a porta para uma entrada gloriosa. Né? Sabe aquele porteiro bem feio, sinistro, a morte? Mas, na verdade, ela está preparando a entrada para o futuro glorioso. Né? É o rio amargo, o rio da vida, o rio do peregrino. Né? O último estágio a ser cruzado. Tem até um louvor, né, sobre o Jordão. Não lembro agora, não lembro. Um louvor bem bonito sobre cruzar o Jordão. Eu não sei se é da Alfa Cristã, não lembro agora. É bem bonito. Não sei qual é. Sabe qual é? Do
não passarmos unidos. Isso. E entrarmos. É, muito lindo demais. Por último, irmãos, o grande troféu. O grande troféu, verso 5. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? E aqui, irmãos, eu termino também, nessa parte do estudo, com a pergunta que abre, né, a narrativa, a partir do versículo 6, sobre o testemunho tríplice, né? E minha língua enrola, tá? Calma, tu não corta isso, não corta nem não, então. Daqui a botar partes cômicas do estudo. Eu vou, olha, Já botou todo você mundo. tá contigo pra não apagar umas coisinhas aí, viu? O testemunho tríplice. Meu Deus, minha língua enrola, não tem jeito. Foi. Tríplice. Isso. Aí. Falar essas palavras, tríplice, de drible, eu não consigo. Então, a gente entra na narrativa, irmãos, nos versículos 6 a 12 no próximo estudo, tudo indica que no domingo. Continuando esse estudo aqui, irmãos, é fundamental. E João termina com a pergunta: quem vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, a nossa fé em Jesus é mais importante do que qualquer posição financeira. Uma pessoa poderia muito bem chegar no final da vida e dizer: eu venci, né? Tive tudo na vida, sucesso, fama, fui conhecido, dinheiro, nada me faltou. Tá, mas você era cristão? Não, então você não teve nada. E que adianta homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu lembro de uma história muito interessante para finalizar. O meu sogro contou, real, né? O meu sogro contou que um homem conhecido dele, que era muito intelectual, ele já tinha estudado fora do país, inclusive, um homem muito inteligente, mas que era ateu. Conhecido dele, meu sogro. O meu sogro vivia evangelizando ele e ele não queria, ele era cético. Até o dia que ele eu não lembro agora qual foi a doença dele, meu Deus. Ficou doente, ficou moribundo. E meu sogro foi visitar ele, começou a falar de Jesus novamente. E ele disse: eu quero o Jesus, né? Ele aceitou o Senhor Jesus Cristo ali no leito, né? E meu sogro disse: lembra que ele foi verdadeiro, porque não foi no final, exatamente nos últimos minutos, mas ele teve tempo para pensar, para confessar. Chamou os filhos dele, ele disse. Chamou os filhos dele, orou com eles e disse que estava feliz. Uma coisa bonita, né? Então, irmãos, aquele homem, por mais que aquele homem tivesse passado a vida inteira como um perdedor, ele era perdedor. Podia ser intelectual como fosse, ele era perdedor. Ele morreu como um vencedor, né? Então, nós também somos mais que vencedores, amém? Amém. Vocês creem nisso? Amém. Quem crê, levanta a mão. Aleluia. Pierre já tá. Muito bem, Pierre. Continue, viu? Vamos orar, meus irmãos. Pai Santo, Pai bendito, graças te damos, louvor te rendemos pela tua bondade e misericórdia. Ó Jesus, Deus eterno, nosso Senhor e Salvador, nos ajuda a entender, Deus, as tuas verdades, entender que o Senhor é soberano e que o Senhor deve ser o centro da nossa adoração. Fortalece a fé, ó Deus. Nossa fé é pequena e que nós possamos fazer a mesma oração que aquele pai fez no passado. Ajuda-nos na nossa pequena fé. Nos ajuda, Senhor, a concentrar a nossa fé, a focalizar a nossa fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que o Senhor está aqui hoje, está presente. Ó Deus, o Senhor ouve tudo que nós estamos orando agora e viu aqui também o nosso estudo. Receba, ó Deus, a nossa oração e nos ajude, ó Deus, a confiar única e exclusivamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aconteça o que acontecer, que nós possamos estar firmados na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, e ainda que as tempestades, os vendavais, as ondas venham e batam nessa casa, ela não caia porque ela está sendo edificada sobre a rocha. Ó Senhor Jesus, nos ajuda a compreender que o amor, né, ao Senhor e aos nossos irmãos também são evidência
Nós precisamos, ó Deus, nos firmar, ter certeza da nossa salvação, mas a nossa certeza ela tem que estar firmada, primeiramente, na pessoa e na obra do Senhor Jesus. Segundo, nas evidências que há na nossa vida prática. Então nos ajuda, Deus, para que nós não pensemos estar em pé, quando na verdade não estamos. Fala ao nosso coração, Senhor. Prepara o nosso espírito para a continuação desse estudo. Se o Senhor permitir, no domingo pela manhã a gente prossegue, mas leva esses irmãos a estudarem novamente, a lerem devagarzinho novamente, quantas vezes for necessário, a mim também, essa carta que o Senhor inspirou João para escrever, porque é uma carta maravilhosa que nos confronta, Senhor. Nós precisamos ser confrontados, meu Deus. Nós estamos tão distantes muitas vezes, nossa semana tão seca, vazia, com problemas e preocupações. E às vezes o maior problema da nossa vida, que é o pecado, não está recebendo a mínima consideração, ou muito pouca consideração, ou a nossa santidade também, ó Deus. Pai, perdoa pelos meus pecados, Senhor. Perdoa por ser tão débil, tão fraco, tão negligente e omisso muitas vezes. Abre os meus olhos, Pai, abre os olhos dos meus irmãos aqui presentes, para que nós sejamos uma luz, um túnel, em meio a essa escuridão aqui do mundo, a igreja do Senhor, atuante, vibrante, igreja forte, firme, que não cede às tentações e que não cede aos terremotos que abalam essa igreja. Seja conosco, Senhor. Eu sei que alguns vendavais vêm e vão, e muitas vezes esses vendavais vêm para nos testar, para nos provar, para saber se nós estamos realmente confiando no Senhor, ou confiando nos braços humanos, ou confiando nos homens. Obrigado, Senhor, por tudo, pelo bem e pelo mal. Obrigado por tudo, pela luz e pelas trevas, porque o Senhor está na luz e está nas trevas. O Senhor está em tudo, Senhor. Isso é o que nós aprendemos no Salmo 139, por exemplo. Que nada, ó Deus, nem a luz, nem as trevas, nem o presente, nem o porvir, nem o aqui, nem o futuro, estão ocultos aos teus olhos e podem nos separar do teu amor. Muito, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós poderíamos passar a noite inteira aqui falando com o Senhor, orando, conversando, nos abrindo, falando ao Senhor. Nos ajuda, Deus, para que nós possamos também reservar momentos só para isso, para nos derramarmos diante do Senhor em oração. Estamos precisando disso. Não estamos precisando de mais estudos necessariamente. Não estamos precisando de mais conteúdo necessariamente. Estamos precisando mais e mais, sim, nos derramar diante do Senhor. Ter, ó Deus, uma vida de relacionamento verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. Porque se isso não acontecer, Senhor, nós podemos chegar naquele dia e escutar da tua boca que o Senhor nunca nos conheceu. Então, não permita que isso aconteça. Não permita que isso seja verdadeiro para com nenhum de nós aqui, Pai. Por favor, Senhor Jesus. Essa é a nossa oração, Senhor. Nós somos como crianças falando com o Senhor. Como quem não tem nada, falando com quem tem tudo. E que nós possamos nos aproximar verdadeiramente, como diz Hebreus, ó Deus. Nos achegar confiadamente ao trono da graça, a fim de obtermos misericórdia e encontrarmos graça. Que nós possamos fazer como William Carey falou, que esperar grandes coisas de Deus, fazer grandes coisas por Deus. Essa é a nossa oração, Senhor. Abençoa a nossa família, a nossa vida, a família do irmão Gustavo, seus pais, a minha família, minha esposa que está em casa. Abençoa, Deus, a família do irmão Cauã, Senhor, sua mãe, seu irmão Luan. Abre os olhos deles cada vez mais para o Evangelho. Abençoa, Deus, a família de Samuel, Silvia, Sara, Kelvin. Abençoa também, ó Deus, a família do irmão Taislan, sua mãe, seu pai, suas irmãs, seus irmãos, todos eles, Senhor. Abençoa a família da irmã Francilene, Moisés, Maria, Isaac, Leonardo, também a sua família, ó Deus, fora. Abençoa cada um deles e abre os olhos deles para o Evangelho. Eu sei que esse é o desejo que ela tem no coração dela, que a família dela conheça verdadeiramente a Cristo. Abençoa a minha família aqui no 25 também. Abençoe, Senhor, Pierre e Miguel também, sua família, sua casa, que eles possam continuar vindo e crescendo no conhecimento de Cristo. Eu sei que eles são crianças e nós ainda não temos um estudo específico para as crianças, mas eu creio, Senhor, que eles estão entendendo o que está sendo dito, que essas coisas também vão entrando no coração deles, que eles conseguem captar, Senhor. Então, que eles possam ir para casa em paz e se alegrar nisso também, Senhor. Não permita que eles se afastem de nós, mas que eles cresçam junto conosco no trabalho.
Essa é a nossa oração, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus te louvamos e te agradecemos. Amém. 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 Vamos cantar o Senhor mais uma vez.